Bem-vindos. Precisamos entender a vontade de Deus, seu plano, de forma simples, de maneira que traduza de fato aquilo que Ele quer nos ensinar, o que Cristo veio fazer e revelar. Nós temos que entender, a nossa salvação é por Deus, por meio do que Ele fez, é pela graça, por sua graça revelada em Cristo Jesus, através da obra que Ele realizou naquela cruz em nosso favor, para nos resgatar, nos tirar das trevas. Mas o que é mais importante nisto tudo é compreendermos como vivemos, pois sabemos que é através das obras que revelamos o conhecimento de Deus. Mas as obras, elas revelam a sabedoria do alto, ou não? Este é o aspecto que a gente precisa pensar, pois é sobre isso que Jesus veio ensinar, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e com o nosso Deus. Diz assim lá em Mateus 11, 16 a 19. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritavam aos companheiros: nós tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que nós precisamos entender? Primeiro, que as atividades, tanto de João, ou seja, o que ele fazia, que afirmavam que tem demônio, assim como Cristo, que era um beberrão, segundo a opinião dos religiosos, era motivo de punição. Mas o que nós precisamos entender? Jesus fala algo muito importante. A sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, como nós vivemos, como nós nos relacionamos, como nós expressamos aquilo que nós somos chamados para revelar neste mundo. Precisamos entender que todo o propósito de Deus está ligado a que compreendamos que a maneira de viver está relacionada à maneira como nós vivemos com as pessoas, isto é, como estabelecemos as nossas relações. Nós expressamos egoísmo, expressamos arrogância, hipocrisia, expressamos, na realidade, o nosso orgulho, a nossa arrogância no relacionamento. Tratamos as pessoas de forma que priorizamos somente a nós mesmos e queremos salvar só a nós mesmos. Nós incentivamos a maledicência, a ira, as facções, as divisões entre as pessoas, não estimulamos a união. Isso quer dizer que nós vivemos segundo a sabedoria deste mundo, segundo a maneira de pensar deste mundo, aonde o que importa sou eu e os meus interesses. Mas o que Cristo revelou? Cristo revelou que o Pai veio para realizar uma só coisa: ensinar-nos a vivermos segundo a vontade dele. A relação que estabelecemos com as pessoas traduz tudo isso, e a gente vê isso desde a lei. Não é coisa nova. Toda a lei fala acerca da nossa relação uns com os outros, a maneira como nós devemos viver. E isto não mudou. Este é o aspecto importante. Tudo bem que nós podemos ver acerca da lei, dos rituais que são estabelecidos acerca do templo, da maneira que devemos fazer o culto a Deus, a questão do sacrifício, dos holocaustos, para traduzir, pois aquilo tudo era sombra do que haveria de vir, ou seja, da obra de Cristo em nosso favor para a remissão de pecado. Mas o que era importante é que, se nós pegamos os 10 mandamentos, ele fala acerca de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os demais falam da maneira como nós devemos relacionar, que não devemos expressar a cobiça,
que não devemos matar, que não devemos roubar. Fala do quê? Da relação. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele afirma que toda a lei, todos os profetas se resumem a um só mandamento: amar o próximo, pois quem ama o próximo não pratica o mal contra ele. Esta é a questão. Nós, entendendo quem somos em Deus, a obra que Ele realizou por meio de Cristo e que fomos feito um novo ser, uma nova criatura, que recebemos da natureza de Deus, que somos filhos de Deus e que devemos expressar essa natureza nas nossas relações, nós estamos falando da sabedoria do alto. Sabedoria do alto, como Tiago fala, ele afirma que é tratável, que é indulgente, que é cheio de misericórdia, ou seja, é uma sabedoria que expressa a relação segundo Deus. E nós precisamos fundamentar todas as nossas relações no amor de Deus, de maneira que não façamos o mal contra o próximo. Ou seja, a sabedoria se justifica pelas obras. As obras que nós realizamos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, se expressamos graça, misericórdia, se nós expressamos bondade, a longanimidade, a mansidão, se revelamos o amor, nós estamos fundamentando as nossas relações naquilo que é a vontade de Deus, de maneira que todas as nossas ações nós seremos conduzidos não a praticar o mal contra o próximo, mas a guardá-lo do mal que está em nós. É isso que a gente precisa entender. A sabedoria do mundo nos induz a vivermos as relações sempre desconfiando das pessoas, sempre agindo em nosso favor em detrimento das outras, priorizando os nossos interesses, ou seja, a cobiça, o orgulho, a arrogância, a hipocrisia, a mentira. E isto não tem nada a ver com o nosso Deus. Jesus fala justamente para os religiosos acerca disso, que são as obras que nós fazemos, ou seja, a maneira como nós relacionamos com as pessoas, expressando justiça ou não, graça ou não, misericórdia ou não, compaixão ou não, é que vai mostrar sob que sabedoria temos andado. E a gente precisa entender isso. Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Nos fez um novo ser, uma nova criatura, não para vivermos segundo a sabedoria deste mundo, mas segundo a sabedoria do alto, sabedoria que revela o nosso Deus, que glorifica o Senhor, que expressa Cristo, que demonstra que estamos cheios de Cristo e que revelamos o nosso Deus ao mundo. Que a gente possa compreender e buscar todo o conhecimento da vontade do Senhor para andarmos nessa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.